respeito, com muita reverência, com muito medo deste grande Deus, eu subo nesta tribuna, acreditando naquilo que o Senhor nos falou em Levítico, capítulo 6, versículo 12 e 13, que quando Deus fala na sua palavra que o sacerdote, ele deveria se levantar todas as manhãs e colocar mais lenha sobre o altar. E o nosso grande e poderoso Deus dizia o seguinte: e o fogo não se apagará, mas arderá continuamente sobre o altar. E nós temos que respeitar este púlpito, esta tribuna, e está sobre os meus ombros a responsabilidade de ministrar uma palavra para os irmãos em Cristo que vão morar no céu, que já estamos no último minuto. Eu tenho certeza que no soar da trombeta eu quero ver muitos irmãos aqui do Quixadá no céu comigo, porque esta é a maior esperança para o crente. A maior esperança não é uma palavra de profecia que Deus vai te dar carro, isso é bom, Deus também faz, mas a maior esperança do Evangelho é sabermos que a qualquer momento podemos deixar o Quixadá, deixar esta gruta bendita e morar no céu com Cristo. Alguém acredita nesta palavra que eu estou pregando? Por gentileza, levante sua mão esquerda, a sua mão direita para o céu e acredite nesta palavra, porque Cristo está voltando. Eu quero também magnificar o meu Deus pela vida do vaso que foi o vaso que nos trouxe a este lugar, o Júlio César, um amigo desde a infância, e nesta oportunidade ele nos convidou para estarmos aqui ministrando a palavra com os irmãos. Também quero louvar a Deus pela vida da sua companheira, a irmã Lani, que Deus tem colocado aqui nesse ministério. Eu tenho certeza que vocês estão tanto com um homem de Deus e uma mulher de Deus. O Júlio, graças a Deus, lá onde nós moramos, ele tem um excelente testemunho. E nós sempre falamos do Júlio e dos irmãos aqui em Quixadá. E eu estou muito feliz porque nunca tive o privilégio de pregar num lugar tão sublime, tão belo e tão bonito como este. E Deus irá surpreender os irmãos nesta noite. E eu peço que os irmãos que estão aqui abram sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 22. Nós vamos para o versículo 14, depois nós vamos para o Apocalipse, aliás, vai para o Apocalipse capítulo 20, no versículo 6, depois nós vamos para o Apocalipse capítulo 22, no versículo 14. Também quero magnificar Deus pela vida do irmão Pedro. Eu tive o privilégio de alguns minutos atrás conhecê-lo, e pelo que eu soube, ele conhece o pastor João. O pastor João é um dos pastores mais respeitados do município de Maracanaú. É o pastor presidente do campo. Eu costumo dizer que lá na sede é uma máquina de pregadores. É um lugar onde muitos vasos têm crescido, porque tem estado ao lado do ancião. Essa doutrina de que muito jovem não precisa de jovem, isso é coisa do diabo. O jovem precisa do mais velho, o mais velho precisa do jovem. E o pastor João tem feito um excelente trabalho. E pelo que eu soube, o Anailson esteve aqui e foi uma bênção. Sabe por quê? Porque ele está ao lado de quem tem experiência. Nós jovens, deixa eu dar um conselho para vocês, precisamos estar ao lado de quem tem experiência. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Está escrito assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E reinarão com ele os 1000 anos, plural. Vamos para o capítulo 22 e o versículo 14, somente até aqui. Está escrito assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Somente até aqui, fique tranquilo. Nós vamos começar a ministrar a palavra de Deus de Abraão, esta palavra inerrante, esta palavra infalível, esta palavra resultante, palavra essa, motivo de nós estarmos aqui, porque foi pela Bíblia que nós estamos aqui, foi por causa de Cristo que nós estamos aqui. Sem Jesus, nós nem estaríamos aqui nesta noite. Só estamos desfrutando de tudo que Ele fez, porque foi Jesus quem veio, foi Jesus quem expulsou Satanás, foi Jesus que escolheu os 12 apóstolos, foi Jesus que fez a sua entrada triunfal em Jerusalém, foi Jesus que trouxe o Pai,
Foi Jesus que nos ensinou o perdão. Foi Jesus que nos ensinou a orar. Foi Jesus que falou: onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no seu nome, Ele estará presente. Foi Jesus que disse para nós que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Foi Jesus que mandou a gente pregar o Evangelho. Foi Jesus que fez todas as coisas para nós. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, porque dele, para ele, são feitas todas as coisas. Nele nós encontramos o sim e o amém em todas as promessas. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e continua sendo eternamente. No Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 1, no versículo 1, ele já dizia: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No capítulo 1 do Evangelho, no versículo 14, ele disse: todas as coisas, no versículo 4 do capítulo 1, ele disse: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia Sagrada é um livro de promessas, de aliança. A Bíblia Sagrada, ela tem 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A Bíblia Sagrada, ela tem algumas alianças. A Bíblia Sagrada fala da antiga aliança e da nova aliança, essa que nós estamos. A Bíblia Sagrada fala da lei mosaica e da lei da liberdade. E a Bíblia, ela tem algumas linguagens. A Bíblia tem a linguagem literária, a Bíblia tem a linguagem alegórica, a Bíblia tem a linguagem figurativa, a Bíblia tem a linguagem hipérbola, a Bíblia tem a linguagem em parábola. E a Bíblia, ela é o livro que mais exalta a Cristo. E uma das coisas que eu quero dizer para os senhores, para os jovens, que chegou a hora de nós adorarmos. Tem muitos crentes na igreja somente pedindo, como se Deus fosse somente um Deus de petição. Mas a melhor coisa que nós podemos fazer é exaltar a Cristo. E se eu disser para os senhores que em todos os livros da Bíblia Jesus é adorado de uma forma, de uma função, ele sempre aparece. De Gênesis a Apocalipse, ele aparece. Eu vim aqui no Quixadá exaltar a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, porque eu vou dizer aonde ele está na Bíblia. E se eu disser, você tiver promessa, você for uma adoradora, você for uma senhora que tem compromisso com ele, que vai para o céu, ajuda-me a pregar. Começa na glória, fecha os teus olhos e entra numa atmosfera espiritual, porque essa gruta nesta noite é o lugar onde a presença de Cristo, aonde toda honra, toda glória será dada a Cristo. Eu não vim do Maracanã aqui pregar bonito, nem vim falar de teologia, mas eu vim falar do Cristo, que mudou a minha história e que mudou a tua história. Eu vim falar do Cristo, que tem libertado almas naquele presídio onde eu tenho trabalhado. Eu vim falar de um Cristo que está fazendo uma grande obra lá no Maracanã e vem fazer aqui também nesta noite. E nós estamos aqui para se enchermos da presença dele. O profeta Abacuque, ele fez uma oração e ele apontou para nós. Ele não pediu no seu tempo, ele não pediu na época que a Babilônia via invadir, ele não pediu, ele pediu que o Senhor avivasse a sua obra no meio dos anos. Então nós estamos no meio dos anos, estamos em Quixadá e o nome de Cristo vai ser glorificado. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ele é exaltado. No livro do Gênesis, ele é o descendente da mulher, ele é o cordeiro pascal, ele é o sacrifício expiatório, ele é a rocha ferida de Meribá, ele é o profeta poderoso como Moisés, ele é o general dos exércitos de Deus, ele é o juiz que julga com justiça, ele é o grande remidor, ele é o grande resgatador, ele é a raiz de Davi, ele é o rebento de Jessé, ele é o rei dos reis,
reis, Ele é o Rei perfeito, Ele é o Rei de Israel, Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei dos judeus, Ele é o Rei invisível, o mais real, Ele é a rosa de Saron, Ele é o